Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E gente, no vídeo de hoje eu queria falar pra vocês, apresentar pra vocês o meu mais novo livro, que foi lançado hoje é sábado, dia 15, foi lançado antes de ontem, quinta-feira, dia 13, só em versão digital ainda não tem versão impressa, mas o bom da versão digital é que você pode literalmente levar onde você quiser, né? Na chuva até, se bobear, enfim, não estraga. Mas no futuro talvez eu ainda lance uma versão física, né? Uma versão impressa. E não é um livro de teatro, não é um livro de peças de teatro, não tem nada a ver com teatro. É um livro de ficção científica e fantasia espacial. E o nome dele é Renascença. E eu queria falar um pouco dele aqui no vídeo pra vocês hoje, tá? Fazer quase uma propaganda, vou deixar o link pra comprar na descrição, tá bom? Se alguém aí se interessar, tá R$25, tá bom? Tentei colocar um preço ali que eu achei justo. Não deixar também tão baratinho, porque senão vai pouquíssimo dinheiro pra mim, né? Porque eu não fico com tudo. E nem tão caro também, porque é um absurdo também. Um livro muito caro, mas enfim. É um livro curto, ele não é um livro grande, e isso eu escrevi de propósito, tá? Ele tem 58 páginas, tem 60 capítulos, ou seja, existem páginas com mais de um capítulo. Isso é uma outra característica também. E vamos começar falando dessa característica dos capítulos curtos, né? A minha maior inspiração para isso, para essa questão, foi o meu autor favorito de todos os tempos, o autor brasileiro, chamado Machado de Assis, que para quem não conhece, escreveu escreveu Dom Casmurro, que tem a personagem Capitu, né? Enfim, né? A Capitu é mais famosa, se bobear, até do que o próprio Machado de Assis, né? Escreveu Dom Casmurro, escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, enfim, gente. Pra mim, o maior autor brasileiro, se não mundial, e meu autor preferido. E os livros dele, cara, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito do jeito que o Machado escreve. Primeiro que ele escreve conversando com a gente, né? Você que está lendo, caro leitor, não sei o quê. E a outra coisa, e é nisso que eu me inspirei, os capítulos são muito curtinhos, porque os capítulos são diretos. E existem capítulos que o Machado escreve, isso eu tô falando mais do Dom Casmurro, né? Que é o livro dele que eu mais li e reli. O capítulo ele tem o tamanho que tem que ter, sabe? Ele não escreve os capítulos para dar página. Não, se ele num capítulo ele quer falar só sobre o pensamento do Bentinho em relação a uma coisa específica, ele escreve um capítulo só sobre isso. Tendo esse capítulo, sei lá, 5 páginas, 2 páginas, 1 página ou 2 parágrafos. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Machado. E eu acho que isso deixa a leitura dos livros dele, né, dinâmica, muito gostosa. E você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quase destruí aqui agora a minha mesa, né? Enfim, esse negocinho. Mas, gente, e é nisso que eu me inspirei. Nessa escrita do Machado, né? E um outro motivo também, que acaba que os capítulos do meu livro ficaram curtinhos, e a quantidade de páginas também, né? 58 páginas, é que eu evitei ao máximo descrição de cenário e, enfim, características físicas dos personagens. Evitei ao máximo isso. Justamente porque, de novo, eu tentei deixar a escrita um pouco mais ágil, sabe? Eu tentei colocar ali o que estava acontecendo e não necessariamente parar a narrativa, né? Dar um pause só para descrever tudo. Muita gente fala que os livros do Tolkien, né? Senhor dos Anéis, principalmente, é muito desse jeito. Eu nunca li. Por isso que eu falo, o pessoal fala, né? Tipo, páginas só descrevendo uma mesa de, sei lá, madeira, não sei o que das quantas. E eu tentei fazer o oposto disso no meu livro. Não tô dizendo que fazer isso que o Tolkien faz é errado, ruim. É só um estilo diferente que eu tentei experimentar. E o livro, olha, eu nem contei a história do livro, né? A sinopse. O livro a gente acompanha, né? Uma moça, uma menina chamada Ari. A Ari, ela é princesa do planeta Salan. E nesse mundo do livro, né? Nessa história que o livro conta, as pessoas têm o sobrenome do planeta onde elas nascem. Então o nome da Ari é Ari Salan. Ela é princesa desse planeta Salan. Ela é filha da rainha Morgana, que seria a Morgana Salan. Tem uma melhor amiga chamada Jéssica. Jéssica Salan também. E o livro se passa no ano de 20.052. Mas não é 20.052 depois de Cristo, né? No caso, se a gente for pegar o nosso tempo aqui.
Resumindo, aconteceu o Apocalipse no ano 20.052 depois de Cristo. Os sobreviventes, para fugir desse apocalipse, avançaram 1 milhão de anos no futuro. E a história do nosso livro começa 20.052 anos depois dessa viagem deles para o futuro. E os humanos, né, quem recomeçou a humanidade depois disso, decidiu chamar, né, colocar ali nos anos, não mais depois de Cristo. Eu tô falando depois de Cristo porque é o mais usual, né? Mas sim depois da renascença. Porque para eles a humanidade renasceu, recomeçou. Foi uma renascença depois do Apocalipse. Então a história do livro começa no ano 20.052 depois da renascença. Isso que eu tô falando tá no prólogo, tá? Essa questão do futuro, não sei o que, Apocalipse. A Ari, como eu disse, é uma princesa. Tem uma vida boa, assim, não tem grandes problemas, enfim. E do nada, ela vê a vida dela mudar completamente. Quando ela acorda e descobre que o planeta dela simplesmente sumiu. Sumiu. E junto com o planeta dela sumiu a mãe dela também. Ela acorda numa nave. Isso aí tá no primeiro capítulo, tá, gente? Que eu tô falando agora, então não é nenhum spoiler. E a história começa a partir daí. A Ari vai sendo levada para vários lugares, vários planetas diferentes, conhecendo várias pessoas diferentes, de estilos diferentes, hábitos diferentes, características diferentes. A Jéssica vai acompanhando ela. A Jéssica, que como eu disse, é a melhor amiga dela. E a gente vai acompanhando tudo pela visão da Ari. Tá? Eu evitei também, uma coisa que eu tentei evitar no livro, foi justamente também criar situações para explicar coisas pra gente que tá lendo, sabe? Que a gente costuma ver muito, isso é quase normatizado, né? Na verdade não é quase, é bem normatizado isso, né? De em algum momento em um livro ou um filme, a história parar pra contar coisa pra gente. Eu tentei evitar isso no livro, não é? De um personagem chegar e começar a contar tudo pra Ari, por exemplo. E tem coisas que a Ari simplesmente não vai entender. É isso que eu tô querendo dizer que eu evitei. A Ari não vai entender coisas que a Ari não entende no livro. Porque, de novo, normalmente a gente vê muito isso em filme, né? Um personagem criança mesmo, vários filmes com personagem criança. O enredo, o texto, né, do filme ou do livro também, arranja um jeito de tentar explicar pra gente uma coisa que aquele personagem talvez nunca fosse entender. E eu tentei evitar isso na história do livro. De novo, o livro é contado pelos olhos da Ari, tá bom? A escrita também, justamente por a história ser contada pelos olhos da Ari, como é um menino de 13 anos, né? Eu tentei seguir na escrita o como eu imagino que a Ari falaria, contaria, as palavras que a Ari usaria. Então eu não escrevi, eu escrevi numa linguagem que pra mim eu considero mais simples, bem direta, sabe? Enfim, gente, ele é um livro que se você for pegar pra ler, você vai ver que ele tem uma escrita quase infantil nesse sentido, né? Ele é bem simples, vai lá, vai contando a historinha, acontece isso com a área, acontece aquilo. Tem pouquíssimos diálogos, tá? As cenas que acontecem tem conversa, mas muitas dessas cenas eu não escrevo os diálogos, eu conto. Mas tem um diálogozinho ou outro ali. Mas apesar disso, apesar desse estilo de escrita e apesar do tamanho do livro, que não é muito grande, a história em si que está sendo contada, ela não é infantil, tá? Não acho nenhum problema crianças, assim, né, pré-adolescentes, talvez, lerem o livro, eu acho até interessante. Essa escrita vai até facilitar nesse sentido. Mas não é uma história infantil para criancinha. Acontecem ali coisas pesadas, que a gente pode considerar pesadas, né? Mortes, enfim. Eu tentei fazer isso de uma forma realista. Realista no sentido de que a vida não é perfeita, a vida não é um conto de fadas. Coisas acontecem, tá? Não é só porque você torce para alguma coisa acontecer que ela vai acontecer. A vida não é justa. A vida, às vezes, ela é injusta. É isso que eu tô querendo dizer aqui, tá? O livro não é infantil por causa disso. Repito,
apesar de que eu não vejo problemas também em pré-adolescentes, adolescentes lerem o livro. Eu até recomendo, acho bem interessante. Enfim, gente, eu vou deixar o link aí na descrição, como eu falei. Eu queria que vocês me falassem também, se vocês chegarem a ler, me deem um feedback, o que vocês acharam. Já adianto aqui, não sei nem se eu deveria adiantar, mas vão ter mais livros, tá bom? Eu pretendo escrever mais, continuar essa história, porque é um mundo novo, né? Que apesar de se passar no mesmo mundo nosso, né? O Apocalipse aconteceu 20 mil anos... 20.052 depois de Cristo aqui no nosso mundo, né? Mas enfim, bem no futuro. É o nosso mundo, mas enfim, já se passou tanto tempo que é basicamente um outro mundo, né? Tipo Star Wars, é há muito tempo numa galáxia muito, muito distante que esse texto de Star Wars dá a entender que é no mesmo mundo nosso, né? E no caso do Renascença, é meio isso também. Enfim, acho que deu pra vocês entenderem aí. Eu pretendo expandir mais esse universo, né? Isso que eu quero dizer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma chancezinha pro meu livro, tá? Talvez vocês gostem. Eu quero conversar com vocês sobre ele, tá? Suas teorias, enfim. Qualquer coisa. É uma recomendação. Eu não recomendo vocês lerem o livro todo de uma vez, correndo. Como os capítulos são curtos e o livro em si é curto, eu recomendo vocês irem lendo com calma. Tá? Sem pressa. É isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.